Saudações tricolores! Como hoje teve transmissão da coletiva de imprensa do Kevin Sterling e do Nonato, o nosso giro do almoço acabou virando o giro do lanche da tarde. Mas não esquenta não, pega o seu cafezinho e vem se atualizar das últimas notícias do Fluminense. A gente vai falar sobre essa situação de André e Facundo Bernal, afinal o que está acontecendo? As negociações de fato foram fechadas? Também vamos falar sobre o John Kennedy, que por enquanto permanece no Fluminense, entender essa situação. Além disso, o que está acontecendo com o Maracanã? A licitação está realmente em jogo? E vai vir atacante novo para o Fluminense? Já temos esse nome? Vem saber sobre tudo isso comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada Catel 1902. Vou começar esclarecendo as situações de André e Facundo Bernal, porque isso circulou muito nas páginas tricolores ontem, como se o André já tivesse sido vendido para o Fulham e o Fluminense já tivesse de fato contratado Facundo Bernal. Mas o que aconteceu é que alguns veículos de notícia que concluíram as suas apurações ontem fizeram postagens, o que fez com que a galera entendesse que o André já estava vendido e o Facundo Bernal já de fato estava contratado pelo Fluminense, mas não é bem assim. A notícia do André, por exemplo, ela não traz nenhuma novidade. Na verdade, as negociações estão paradas porque, como a gente já tinha falado aqui, o Fluminense recusou a primeira proposta do Fulham, apresentou uma contraproposta e até o momento não recebeu uma resposta do clube. Já no caso do Facundo Bernal, tem umas pequenas novidades, mas que ainda não dá para dizer que o negócio está de fato fechado. Porque, como a gente já havia falado aqui, ainda estava sendo discutida a questão de como seria a forma de pagamento. E aí, o que o Caio Bloch de Trivela trouxe é que, apesar desse entrave, as negociações caminharam muito bem ao longo dessa semana. E o Fluminense espera conseguir fechar com o jogador até o fim dessa semana para já poder contar com ele no Rio de Janeiro na segunda-feira do dia 29. Ele até fala que o Fluminense ofereceu um contrato de 4 anos para o Bernal, que o jogador aceitou, mas o Defensor fez ali um jogo duro para poder liberar a sua joia. Então tá basicamente tudo certo, mas a gente tem que ter esse cuidado para não dizer que fechou antes da hora. Por exemplo, até teve fala do presidente Alberto Ardi. Até coloquei aqui na tela para vocês verem, foi compartilhado pela Central Fluminense, mas é informação do El País. Que o Alberto Ardi, presidente do Defensor, confirmou que no momento o Facundo Bernal está convocado para a partida contra o Peñarol no próximo sábado, que é amanhã, né? Então a gente tem só que tomar esse cuidado porque tá basicamente tudo certo, mas ainda não dá para dizer que está fechado. Agora vamos falar sobre John Kennedy. Antes de falar sobre o JK, eu vou pedir para você curtir esse vídeo se você tá gostando e curte os conteúdos que a gente traz todo dia aqui no Jornada. E vamos falar então sobre o JK. A gente tinha falado que o John Kennedy estava para sair para o Toluca, estava sendo negociado, só que isso não vai acontecer mais. Saiu a notícia do César Luiz Merlo explicando que não há negociação entre Toluca e Fluminense pelo John Kennedy, isso porque o Toluca tinha interesse sim em contratar o jogador, mas já bateu a cota de estrangeiros no time, então até se for buscar um outro estrangeiro, vai optar por um jogador de lado e não um centroavante. Então, por enquanto, o John Kennedy segue aqui com a gente. Mas quem a gente sabe que está no mercado em busca de um atacante, dito pelo próprio Mário, é o Fluminense. Então, vamos falar sobre o novo nome que surgiu por aí. Um atacante que teve seu nome relacionado ao Fluminense é o Emiliano Gomes. Vou colocar na tela para compartilhar com vocês. O jornalista uruguaio Bambino Etchegoyen, acredito que seja assim que se pronuncia, mas ele é da Sport 890. Ele colocou assim, né? Vou traduzir aqui para vocês e para mim, né? A equipe do Fluminense avança na contratação do jogador de futebol Emiliano Gomes, do Boston River. Essa é a única afirmação que ele dá, ele não coloca mais detalhes, né? Mas diz aqui que o Fluminense tem negociação avançada. Então a gente vai buscar aí, né? Será que seria bom esse jogador? E vou fazer um breve resuminho de quem seria o Emiliano para vocês. O Emiliano é um jovem atacante uruguaio de 22 anos que hoje atua pelo Boston River, mas já atuou até na base, no profissional, do Defensor, o clube do Facundo Bernal, pelo menos por enquanto, né? Eu ainda não assisti um jogo do Emiliano, mas pelo que eu pude pesquisar, ele pode atuar ali como segundo atacante ou como meio armador. Só que os números dele são bem animadores, assim, quando a gente olha ele no próprio Boston River do Uruguai, nesse 2024. Ele tem 19 jogos, 10 gols, 2 assistências e o número de finalizações, meus amigos,
46 finalizações, 22 delas no gol. E além disso, 17 passes decisivos e 69% de acerto no drible. Gosto inicialmente da ideia por esses números, mas vamos ver se de fato o Fluminense tem interesse nesse jogador. E para você saber dessas novidades, precisa se inscrever aqui no Jornada. E agora vamos para o próximo assunto. Agora a gente vai falar sobre o Maracanã, mas antes, calma aí, segura aí. Eu sei que esse é um assunto que normalmente vocês não estão esperando no vídeo, vocês estão esperando mais falar sobre contratações e tudo mais, só que é um assunto mega importante, principalmente se você for sócio ou se você, sei lá, seu pai é sócio, você conhece algum amigo que é sócio, porque o Maracanã meio que está em jogo. Porque nessa segunda-feira, dia 29 de julho, vai acontecer uma Assembleia Geral Extraordinária no Salão Nobre das Laranjeiras, que vai precisar da votação dos sócios para formalizar a empresa que vai gerenciar o Maracanã. E como Alexandre Vasconcelos, que quem assiste as transmissões de jogo do Jornada já conhece por aqui, ele é ex-diretor do Maracanã e ele esteve em um dos giros de jornada dessa semana para falar sobre esse assunto, vou colocar um trechinho do vídeo dele explicando o risco que a gente está correndo. O que é o assunto Maracanã? O Fluminense ganhou, a dupla Fla-Flu ganhou a licitação. Mas quem ganhou a licitação não foram os CNPJs de Fluminense e de Flamengo em conjuntos, pura e simplesmente. Foi uma outra empresa constituída pelos dois. O que está sendo votado agora? A constituição dessa empresa. Porque qualquer adição de CNPJ ou de patrimônio precisa passar pelo estatuto, precisa passar pela votação do que se chama de Assembleia Geral, que é o quê? Voto dos sócios. Então o que vai acontecer na segunda-feira que vem, durante o dia inteiro lá na sede do Fluminense? Os sócios, incluindo aí o sócio futebol, vão votar para se o Fluminense cria ou não a empresa para assumir a gestão do Maracanã por 20 anos. Em resumo do resumo é isso. A concessão foi ganha, mas para ela ser efetivada, a empresa precisa existir. Para a empresa existir, os sócios do Fluminense precisam aprovar a existência dessa empresa. O que acontece se o não ganhar, por exemplo? Passa para o segundo colocado da licitação, que no caso é o consórcio que era liderado pela SAF do Vasco da Gama, em nome do 777. A 777 sai, entra o Vasco. Mas aí só pode... Mas é porque tem Fluminense e Flamengo que vão criar essa empresa. Isso. Né? O Fluminense não tá, mas o Flamengo não pode fazer isso. Não, porque a empresa... Porque a candidatura é do consórcio, é consorciada. É a lógica do... Não é o Flamengo... Se fossem os dois CNPJs isolados, não, é uma empresa conjunta. Esse é um trecho das várias explicações que o Alexandre Vasconcelos deu até sobre Maracanã no giro da segunda-feira no Parque Shopping. Vale a pena quem quiser rever para poder entender mais isso tudo. Mas, basicamente, acho que deu para entender que o resumo se for votado o Fluminense não constituir essa empresa, a gente vai ficar sem Maracanã, digamos assim. E dentre as coisas que o Alexandre Vasconcelos explica, ele desmente esse mito de que o Maracanã só dá prejuízo e fala até sobre o problema, né? Que é não ter o Maracanã, não poder ter o uso dessa licitação do Maracanã por mais de 20 anos, porque ele não é um problema só para o futuro, mas um problema para agora. Porque o Fluminense teria que arrumar um estádio, teria que alugar um estádio, e alugando de terceiros, esse custo seria mais alto. Então, é uma grande questão aí. E ele até fala sobre a importância da presença dos sócios que puderem votar, porque muita gente não tá dando muita ideia para esse assunto, porque muitos, como eu mesma, achei que já estava tudo certo com essa relação da licitação, mas quem é contra, muito provavelmente vai fazer presença para ir lá votar, para não acontecer. E enfim, né, se essa empresa não for constituída, a gente vai ter aí um problema para resolver daí para frente. Então, assim, quem pode votar? Nessa publicação aqui, onde o Fluminense pede o comparecimento dos sócios para essa votação dia 29, que vai acontecer das 9 da manhã às 18 horas, ele explica que os sócios que têm o direito de votar, para votar, os sócios proprietários e contribuintes precisam ter mais de 1 ano de associação aos quadros do clube e estar em dia com suas mensalidades. Os sócios futebol aptos a votar são somente os dos planos 100%, 75%, Arquiba Família, Maracanã Mais e Maracanã Mais Família. Importante, somente titulares dos planos família podem votar. O clube funcionará no horário normal no dia da Assembleia. É importante que todos os que comparecerem para votar se assegurem de que estão aptos a votar, né? Para não correr o risco da pessoa ir lá sem poder, né? Para fechar, falando de Fluminense e Grêmio nas oitavas de final da Libertadores. Saiu informação na Gaúcha Zero Hora dizendo que a Conmebol vistoriou o Estádio Centenário de Caxias do Sul
para ter esse estádio, segundo eles, como uma opção para essa partida. Mas, Júlia, esse jogo não podia acontecer no estádio por conta da capacidade? Então, é possível caso eles consigam uma liberação da segurança pública permitindo que seja colocada a capacidade exigida pela Conmebol. Mas, segundo a própria Zero Hora, os planos ainda são de realizar esse jogo no Couto Pereira. Essa vistoria seria mais para ter o Centenário também como uma opção. Então esse foi o nosso giro do almoço de hoje, em horário extraordinário. Espero que vocês tenham curtido. E daqui a pouquinho tem giro de jornada e eu só volto com vocês na segunda-feira. Tamo junto e saudações tricolores!